Devo pintar o imóvel alugado antes da devolução das chaves? Olá, eu sou Marcelo de Toledo, já atuei como advogado do ramo imobiliário, já fui corretor de imóveis durante muitos anos, já tive minha própria imobiliária e hoje sou diretor e sócio do Grupo SP Imóvel. Essa dúvida é muito comum, se devo ou não pintar o imóvel na fase da devolução das chaves. A resposta é sim, na grande maioria dos casos, quando o locador, ou seja, o proprietário, entregou o imóvel pintado para o inquilino. O artigo que fala sobre o assunto é o artigo 23 da Lei do Inquilinato. Eu vou ler aqui a parte para vocês entenderem qual é o artigo e qual é a definição. Vamos lá. Artigo 23 da Lei 8.245. O locatário é obrigado a, ou seja, o inquilino é obrigado a: inciso 3º, restituir o imóvel, fim da locação, no estado em que recebeu, salvo as deteriorações decorrentes do uso normal. O que a gente aconselha, o que é muito comum, tá? De vocês fazerem essa avaliação. Quando a gente está com o imóvel mobiliado, o inquilino já deixou mobiliado, ficou lá 2 anos, 2 anos e meio, 3 anos, 4 anos, às vezes ele olha e fala, não, a pintura tá ok, não vou pintar coisa nenhuma, e não é bem assim. O ideal é, após a retirada dos móveis, você vai descobrir se essa pintura está ou não danificada, vamos dizer assim, tá? Então, na grande maioria dos casos, retirando os móveis, você vai descobrir se houve um desgaste, por exemplo, de mãos na parede, quadros que ficaram, furos que vocês fizeram com furadeira e assim por diante, tá? E aí, quando vocês retiram os móveis, vocês vão descobrir se está ou não necessitando a pintura. Aí a gente tem que se colocar no lugar do locador. Ele entra e fala assim, mas como? O imóvel não está pintado, óbvio, porque já houve um desgaste anormal, tá? Pelo uso, o que é comum, tá? Então, e esse tipo de pintura é uma pintura geralmente muito rápida, e a gente vai falar agora sobre a questão desse fim que os juristas tanto discutem, o que é o seu uso normal ou anormal, tá? Então, eu estou aqui com o livro do Silvio Capanema, tá? O livro A Lei do Inquilinato Comentada. Esse livro é considerado um dos livros que são mais de um jurista muito renomado do ramo imobiliário, tá? Principalmente quando o assunto é locação, e ele diz no seu livro, tá? Vou até mostrar novamente, a Lei do Inquilinato Comentado, 13ª edição, página 157, que fala em um trecho, abre aspas, tanto o Código Civil quanto a Lei do Inquilinato não define o que venha a ser uso normal. O conceito nos é dado pela doutrina e pelos bom senso, como se sendo aquele feito pelo homem de prudência normal, com os cuidados geralmente adotados por todos e de acordo com os fins que se destina à locação. É o uso que as pessoas de bem fazem de suas coisas e das de terceiros, com moderação, cuidado e anseio. Portanto, se as deteriorações apresentadas pelo imóvel ao fim da locação são atribuídas ao simples passar do tempo ou à atuação dos agentes naturais, sem qualquer culpa do locatário, não estará ele obrigado a indenizá-las. Então vamos lá. Na pintura interna, e vamos falar agora de casas, que é o mais comum exemplificar. Nas pinturas internas, eu vou te dizer que na grande maioria das vezes tem que ser feita a repintura, né? Então, e inclusive aconselhamos sempre utilizar a mesma cor, de preferência
a mesma marca e tente colher essa informação. Se o proprietário não souber qual é essa informação, você vai ter que... Eu acho que o melhor seria pedir que ele detalhe, tá? Por e-mail ou especificando qual é a marca e tudo mais. Por quê? Porque se ele, quando ele for fazer a vistoria, ele se recusar com aquela cor de tinta, vai se transformar num grande problema. Só que aí você já se protegeu. Referente à pintura externa, aí sim, aqui a parte do livro fala em danos agentes naturais. Ou seja, o que são agentes naturais? Vento, chuva, sol. E aí sim existe um dano, e esse dano é normal, tá? Por agentes naturais. E aí pode sim o inquilino se recusar a realizar uma nova pintura. Inclusive a pintura externa geralmente é mais cara, tá? Demanda uma mão de obra maior. O pintor necessita de escada, às vezes de um ajudante. Muito diferente da pintura interna, que às vezes sozinho ele consegue resolver, às vezes em uma semana, dependendo do tamanho do imóvel, com uma demão, né? E externamente às vezes não é bem assim. Então, se às vezes você pode sim se recusar a fazer a pintura externa, alegando que foi um uso normal, tá? Mas também não pode também, se você, caso tenha causado algum dano externo, ou seja, uma bola, as crianças que jogam bola sujaram toda a parede, um carro que bateu na parede e danificou um pouco, e nada impede de você resolver esses pedaços, essas partes que ficaram danificadas e deixar o restante para o locador resolver. Olha, me recuso a pintar porque essa parte externa não é da minha responsabilidade, tá? Porque minha utilização foi normal. Caso o contrato conste alguma cláusula dizendo que é obrigado a realizar uma nova pintura, essa cláusula, em tese, ela pode ser anulada em juízo, tá? Ela pode ser anulada a partir do artigo 45 também da Lei do Inquilinato, ou seja, esse artigo anula cláusulas como essa por elas serem em tese ilegais. Porém, a gente tem que deixar isso bem claro que se vocês procurarem às vezes um advogado, o advogado vai falar que isso é ilegal, etc e tal, vocês ingressam com a ação, tá? Isso eu li diversos julgados, ingresso com a ação querendo anular essa cláusula, ela pode ser anulada, ou seja, se contratou advogado, foi atrás disso, ver se compensa, né, financeiramente falando, e ela pode ser anulada, porém, o juiz, isso eu falo em quase todas as sentenças que li, os julgados que li, dizendo que, ok, estamos anulando, porém, o inquilino vai ter que restituir o imóvel nas condições que estavam, ou seja, quase dando a mesma, né? E ainda o inquilino às vezes é também sentenciado por lucros cessantes. O que é lucros cessantes? É o tempo em que o locador deixou de receber aluguel. Isso pode ser até numa fase de vistoria desse processo, ou seja, vamos supor que o proprietário não, para ter um julgamento mais assertivo, ele pede uma vistoria, tá? Que o próprio juiz é quem determina um vistoriador, e isso leva prazo, isso leva tempo. E o juiz às vezes condena justamente nessa fase, esse lucros cessantes. E às vezes esses lucros cessantes podem ultrapassar o valor da reforma. Então, tomem cuidado com isso também, tá? E o ideal sempre é negociar, tá? E quando vocês não discordarem de alguma parte dessa negociação, deixar isso bem claro através de uma notificação. Essa notificação pode ser até por e-mail, uma troca de e-mails com a imobiliária ou com o locador, falando que não quer arcar com a pintura externa, por exemplo, porque julga que foi
de forma a uma utilização normal, certo? E é isso que eu tenho para dizer sobre o assunto. E caso tenham algumas dúvidas, vocês podem também colocar no comentário que a gente vai tentar responder da melhor maneira possível. Ok? Muito obrigado. Siga o nosso canal, dê um ok, um joinha um curtida nas nossas redes sociais. E é isso aí. Muito obrigado.